Porque agora, Elivaldo, nós vamos a Brasília. Vamos lá. Délio Rocha acompanhou hoje a reunião dos governadores, está ao lado de Gleisi Hoffmann, né, presidente do Partido dos Trabalhadores, ao lado de Délio Rocha, direto de Brasília. Délio, mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, boa tarde ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham no Piauí. Olha, depois da reunião com os governadores do Nordeste, teve uma outra reunião só com governadores do PT e com a participação da presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann, que está aqui recebendo nossa equipe. Primeiro, eu queria saber o porquê dessa reunião aqui com os governadores petistas do Nordeste. Boa tarde, deputado. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Nós aproveitamos a estada dos nossos governadores aqui, junto com as lideranças do partido, Câmara, Senado e também a presidência do PT, para fazer uma conversa sobre como eles estavam vendo o momento, de que forma a bancada do PT pode ajudá-los, dar sustentação. Afinal, os nossos 4 governadores são governadores nordestinos, sabemos as dificuldades que muitos estados passam e a nossa bancada aqui é uma bancada muito atuante. Além disso, trocar impressões também com eles sobre as últimas medidas do próprio governo, o impacto disso nos estados, a forma como nós vamos fazer esse debate, enfim, enfrentar aquilo que nós não concordamos. O discurso dos governadores do PT estão afinados? Estão afinados. Eu acho que muitas vezes as colocações são levadas de forma diferenciada à imprensa ou são tiradas do contexto em que se fala para explorar contradições. Mas nessa reunião ficou muito claro que nós temos muita unidade no sentido de querer dar resultados para a população e avaliar a partir daí a nossa atuação. O PT é oposição, como oposição vai se manifestar nas medidas de governo, vamos denunciar aquilo que nós achamos que é contrário ao povo, porque de fato não vamos concordar nunca, nós temos lado nesse processo, ao lado da maioria do povo brasileiro, e queremos que os nossos governos estaduais, e os governadores assim também querem, consigam atender os clamores da população onde eles governam. Esta semana, deputada, foi divulgada a minuta de uma proposta de reforma da Previdência, que deve ser divulgada a proposta também oficialmente só na próxima semana. E essa semana também teve aquele pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro. O PT já tem uma resposta a essas medidas que foram divulgadas essa semana? Nós estamos fazendo um estudo mais detalhado, até porque nós já fomos governo, sabemos do impacto que tem medidas como essa e precisamos um pouco mais de tempo para detalhar. Mas já temos uma impressão geral. Por exemplo, sobre a reforma da Previdência, nós não vamos jamais concordar em retirada de direitos do povo. Tem que mexer nos privilégios. Esse negócio de baixar o salário mínimo ou ter uma renda menor que o salário mínimo como piso da aposentadoria, nós jamais vamos concordar. Isso tira a renda das pessoas. Então mexe com os altos salários, mexe com o salário de juiz, deputado, senador, promotor. Essa gente ganha bem, então tem que mexer lá em cima. Na questão da segurança pública, nós achamos que as coisas não têm que ser misturadas. Nós temos que ter um pacote para a segurança pública e outro que trate de questões eleitorais, como estão querendo, a questão de prisão ou não de segunda instância. Ou seja, a população está com clamor na questão da segurança pública. Como é que está o Fundo de Segurança Pública, o Serviço Único de Segurança Pública? É isso que nós queremos debater. Há um receio de como vai ser o tratamento do governo federal em relação aos governadores da oposição, especialmente os governadores do PT. Isso foi discutido nessa reunião de hoje? Não, nós não discutimos isso. Partimos do pressuposto que o governo federal tem que atender a população e não atender governadores. Seria um erro fazer qualquer discriminação a governo pelo posicionamento político do governador. Nós estamos falando de estados populosos, estados que têm muita gente que necessitam de políticas públicas. Nós temos uma pergunta do estúdio, vou repassar para a senhora. Pois não, Joelson? Délio, eu queria que a presidente Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, falasse um pouco mais sobre a importância do Nordeste para a sobrevivência política do Partido dos Trabalhadores. Que estratégias o PT tem para essa região? Nosso apresentador, Joelson Jordânia, está querendo saber da senhora qual a importância do Nordeste para a sobrevivência política ou para que o PT permaneça com um peso político importante no Nordeste. Tem uma estratégia nesse sentido? Olha, o Nordeste é a principal base social do PT, eleitoral do PT. Nas últimas eleições, nós saímos muito fortalecidos lá. 4 governadores, o PT é o partido que mais tem governador, e 4
os governadores 4 são os do Nordeste. A nossa bancada de deputados, senadores, o voto, a votação do Fernando Haddad, a importância de Lula. Então, a importância do Nordeste para o PT ela é total. E nós estamos considerando muito isso em termos de composição de direção de partido, em termos de diálogo, de conversa, de linha. O Nordeste vai receber de nós sempre uma atenção muito especial e um carinho muito grande. Como é que a senhora acha que vai ser a relação do Partido dos Trabalhadores com o presidente da República, não só os governadores, mas os parlamentares, como deve ser essa oposição na Câmara e no Senado, na aprovação, na votação dessas reformas que o presidente Jair Bolsonaro pretende mandar agora para o Congresso? A nossa posição lá vai ser sempre ao lado do povo. Aquilo que for contra o povo não receberá de nós nenhuma complacência, receberá denúncia e resistência. Deputada Gleisi Hoffmann, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Boa sorte no novo desafio. Agora a senhora que sai do Senado vai para a Câmara. Boa sorte. E Joelson, olha, hoje na reunião dos governadores teve uma novidade. Houve a participação do economista Raul Veloso. Ele participou do evento a convite do governador Wellington Dias. Ele apresentou uma série de propostas, principalmente voltadas para a Previdência. Vamos ouvir aí o que o economista Raul Veloso destacou dessas propostas que foram apresentadas hoje. A ideia está centrada na criação de um fundo em que você transfere do orçamento público os gastos das aposentadorias dos servidores, transfere também a receita de contribuições e vai adicionar fontes novas de recursos que hoje estão inertes no setor público. O impacto disso tudo será zerar a conta do déficit atuarial da Previdência dos servidores. E o Estado vai apenas contribuir como um empregador para esse fundo. Então, a saída é isso, é combinar a reorganização das previdências públicas com o impacto da reforma que está sendo discutida no Congresso. Tá aí então, Raul Veloso, irmão do ministro, né? Irmão do ministro Reis Veloso, participou desse encontro a convite do governador, apresentando soluções aí também para questões econômicas. Délio, queria agradecer e parabenizá-lo pela cobertura de hoje. Sei que não foi fácil acompanhar essa reunião, mas trouxe para nós todos os detalhes do encontro dos governadores e o posterior encontro de governadores do PT com a presidente Gleisi Hoffmann. Muito obrigado pela participação. Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília. Elivaldo, ficou claro que os governadores têm dois problemas. Um grande problema: dinheiro. Verdade. Precisam de recursos, precisam de dinheiro para pagar a Previdência, precisam de dinheiro para bancar a segurança pública, precisam de dinheiro para resolver e atender as necessidades da população. Olha, essa ideia da Prev Nordeste é o lado bom dessa história toda, porque os governadores também não estão de braços cruzados, não estão parados. Isso desde o ano passado, mais de anos, desde o início de 2018, que os governadores nordestinos tratam desse assunto. E como a maioria foi reeleito, o que acontece? Essa ideia da uma previdência aí regional, em que a criação de um fundo extraordinário para resolver os problemas locais, isso pode ter um alento, uma luz no fim do túnel para esse gravíssimo problema com repercussão direta nos tesouros estaduais, ou seja, nas finanças dos estados. Aqui do Piauí, o governador Wellington Dias já vive esse drama aí cotidianamente. Mais de 1 bilhão por ano de aporte de recursos do Tesouro para suprir o déficit da Previdência. O outro assunto que o Délio trouxe com muita habilidade ao lado de Gleisi Hoffmann foi: o Nordeste é a trincheira do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Ela falou que é uma das principais bases sociais do PT. Eu diria que é a única, considerando a estrutura de poder dos estados. O PT só tem governador na região Nordeste. Então, claro que tem inserções dos movimentos sociais em todo o país, ninguém pode negar, é um grande partido, tanto é que elegeu aí uma grande bancada na Câmara Federal. Agora, que tem como pé no poder, que tem como ação em poder só no Nordeste, isso é uma realidade. Então, por isso que a região assume um papel importante na estratégia de sobrevivência do PT no país. O Nordeste é a região mais importante neste momento da atuação partidária.